Olá, amigos, tudo bem? Seguinte, eu sou o professor Tiago de Almeida Reis e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a arte, a representação dos indígenas brasileiros na arte. Não é sobre arte indígena, não é sobre arte indígena, é sobre a representação dos indígenas por, pelo povo estrangeiro, né? Por nós, a visão dos artistas dos indígenas brasileiros. Então é o seguinte, eu estou muito novo nisso, não tem pause, não tem edição de corte, eu vou seguindo rapidamente, então vocês estão mais habituados do que eu com isso. Então, acho que tem que dar um like, né? Seguir o canal, essas coisas aí. Por favor, façam tudo direitinho. Eu não sei se deixei de falar mais alguma coisa, mas dá aquela força lá. Seguinte, vamos começar. Dos nossos indígenas brasileiros, tem várias nações, várias tribos, enfim. A primeira representação aqui que eu encontrei, você vai estar postando aí para vocês verem, é um mapa de 1519 do Brasil, né? E o que é interessante é o seguinte, nesse mapa você vai ver ali os índios trabalhando, né? Trabalhando, tá cheio de indígenas, indígenas, perdão. Vai estar cheio de indígenas ali, nus. Os que estão trabalhando estão totalmente nus, nem pena tem, nem pintura corporal você consegue ver, certo? Trabalhando bastante. Os outros índios, tem dois índios, três no caso, três índios, parece que são os líderes, né? O chefe vai estar em tamanho maior, isso eu achei interessante, meio que usar o tamanho para poder dar ideia de importância, e as penas, né? Se você der um close no rosto, eles são bem feinhos, né? Chega a ser estranho. Tem alguns animais ali, você evidencia a flora nossa, né, um pouco. E tem um personagem interessante que é retirado da Idade Média. Se vocês virem ali na esquerda, bem no cantinho à esquerda, vai ter um dragão. Então, quer dizer que tinha dragão aqui? Não. Era comum colocar esses animais mitológicos, né? Então, quando eles chegavam numa terra que era, entre aspas, desconhecida, tudo tudo que era desconhecido causava um espanto, causava uma admiração pelo novo, pelo diferente. E muito possivelmente quem fazia esses mapas, na verdade, talvez nem tenha visto os indígenas, né? Era mais feito através do relato. O coleguinha falou que era mais ou menos assim, eles iam lá e faziam. Então, o primeiro registro que a gente vai ter aqui para vocês verem é o desse mapa. Esse mapa de 1519. Né? Depois vai ter uma coisa interessante. A partir do momento, o Brasil ele já tinha gente que vinha aqui, fazia negócio com os índios, enfim, tirava alguma coisa, levava a outros países. E depois que Portugal meio que quis pegar para ele, esse paizão, esses países continuaram vindo. E teve um alemão chamado Hans Staden, que ele fez duas viagens aqui para o Brasil. E aí o que acontece? O que é legal do Hans Staden? A primeira viagem, né, pelo que eu entendia, no mesmo ano, 1549. Lá, opa, desculpe por isso. Lá no século XVI, né, ainda. E aí o que acontece? Na segunda viagem, o navio naufraga, e aí ele para em Itanhaém, vai a pé até São Vicente, chega em São Vicente, ele é convidado a ser um chefe de artilharia da fortaleza lá de Bertioga. Não me vê o nome agora, mas enfim, a fortaleza de Bertioga não é a que todo mundo visita lá em Bertioga, não. É uma outra fortaleza que está meio que abandonada. Acho que é o Forte São Felipe. Se estiver errado, eu corrijo aí. Forte São Felipe. E aí o que acontece? Chegando lá, ele deve ter se distraído e os índios, deixa eu ver aqui o nome dos índios, os índios tupinambás pegaram ele e fizeram dele prisioneiro. E aí o que é legal é o seguinte, tem umas obras aí, porque quando ele é feito prisioneiro,
o legal do negócio é o seguinte, ele é prisioneiro, ele fica 9 meses prisioneiro, depois vai ter uma luta dos, dos indígenas com esses portugueses que estavam lá, né, os invasores, e o Hanstaden ele tem que lutar do lado dos tupinambás, segundo Hanstaden, segundo os relatos dele. Ele teve que lutar, né? Porque aí o que aconteceu? Ele ficou lá como refém, e os tupinambás eles são antropofágicos. E aí a gente chega naquela conversa da antropofagia. Eles comiam carne de gente. Não que eles eram canibais. Não tem nada a ver com canibalismo. Canibalismo é quando eu gosto do sabor e eu como carne de gente porque eu adoro o sabor da carne. A antropofagia ela é diferente. A antropofagia é quando eu como carne de gente porque eu quero pegar a força do meu inimigo para mim. Ele é um grande guerreiro, ele é muito inteligente, eu mato ele, só que ele é meu inimigo. Eu mato ele, todos da minha tribo vão comê-lo porque toda aquela energia, toda aquela força, toda aquela inteligência vai para minha tribo, vai para todos, inclusive para mim. E o Hanstaden ficou prisioneiro. E o que é interessante é que depois de 9 meses ele é liberto. Ou ele foge. Né? Tem livros que falam que ele fugiu. Outros falam que, na verdade, ele foi libertado. E aí no livro ele escreve que foi libertado porque ele era muito corajoso, enfim, foi perdoado. Só que, na verdade, é uma grande humilhação para os povos indígenas não serem devorados. Se você é capturado, você tinha que ser devorado. Né? E geralmente eles não devoravam quem era covarde. Porque assim, quando eles fazem a antropofagia, é porque eles querem pegar algo de bom. Agora, se só tem coisa ruim, eles não, daqui. O cara chorava, o cara desesperava, enfim. Eles falaram, não vou comer essa desgraça, não, você vai me fazer mal. Então, o que acontece? Eu acho que os índios meio que, vou comer essa desgraça, isso vai me fazer mal. Vou passar mal com isso aí, isso está estragado. Não quero. Vocês querem comer, vocês comem, mas eu não quero. Eu acho que ele foi largado. Enfim, ele escreveu livros e tem umas gravuras interessantes que vocês vão ver aí, que é dos relatos do Hanstaden, né? E vocês estão vendo, tem o Hanstaden aí nas gravuras, vocês perceberam? Tem o Hanstaden. Olha lá, ó. Vamos voltar. Olha lá. Tá vendo ali, ó? Todo mundo comendo, ó. Tem perna, braço. Olha como os índios são retratados como pessoas horríveis, horrendas, estranhas, nuas, né? Só que o Hanstaden tá ali ó, atrás, ó, também peladão e desesperado. Oh, meu Deus! Não é para comer! Ai, meu Deus do céu! E olha o churrascão aqui, ó. Tem de tudo, hein? E olha que interessante, deixa eu continuar aqui. Não, volta. É que eu estou acompanhando pela. Vocês estão vendo a imagem aí, eu estou vendo de outro. E aqui ó, também um trabalho desse mesmo livro, que é a invasão da ilha de São Vicente. Talvez aquela luta que eu falei, que os indígenas, os tupinambás, foram lá para poder derrotar E ele teve que lutar do lado dos indígenas tupinambá. Estão vendo na canoa? Na canoa aqui, ó. Tem vários indígenas, né, com a pele mais escura, e você vê um homem branco e ruivo. É o Hanstaden. Pois é, mas aí você vê do outro lado, mas também tem um. Na verdade, na arte do período gótico, antes da Renascença, enfim, mas é ali século XIV, já indo para o século XV, né? No XVI já a Renascença é moda, mas tem gente que ainda está habituado às regras anteriores à Renascença. Que era o seguinte, você tinha que contar uma história e todas as suas passagens. Então era comum estar o início, meio e fim na mesma imagem. Então você vai ver, por exemplo, se a gente pegar a arte religiosa, que era o que mais tinha, vai ter Cristo, por exemplo, Cristo crucificado no alto do monte, mas do outro lado vai ter Cristo pregando, do outro lado ele chegando e as pessoas com o ramo, ele em cima do jumento, entendeu? Várias cenas numa imagem só, isso era comum. Então possivelmente aqui, nessa representação, a gente vê a fortaleza aqui ó, de São Vicente, não, é que a cidade de São Vicente. Eu acredito que é um forte ali, hein? À esquerda, tá vendo? Na ilha, a ilha de São Vicente é a do meio, tá certo? E aqui, os indígenas. Tem um barquinho aqui perto da fortaleza à esquerda, que vai estar o Hanstaden 1 e um de costa aqui bem em primeiro plano, o Hanstaden 2.
certo? Por que que acreditamos? Depois eu vou voltar nisso, porque a gente vai continuar. E aí, século XVI, século XVII, não vai ter, eu não encontrei. Se alguém encontrar aí, manda nos comentários, mas eu não encontrei nenhum registro dos indígenas. É bem a época do barroco aqui no Brasil, né? Então não encontrei nenhum registro dos indígenas. Deixa eu ver aqui, século XVI. O 17 não tem sim, perdão. É no 18 que eu não encontro. No século 17 a gente vai ter o Maurício de Nassau, que era um holandês, ele estava aqui trabalhando lá em Recife, enfim, lá no Nordeste. E aí ele, muito esperto, ele vai trazer uma equipe de artistas, artesãos, gente que vai desenhar plantas, vai levar coisas lá para a Holanda, porque ele era muito inteligente. Então ele sabia que tudo isso tinha quem comprasse lá na Holanda. E o artista que a gente vai falar agora é o Albert Eckhout. Que o que ele fez? Ele foi convidado aqui pelo Maurício de Nassau, veio junto com ele, para poder retratar esse povo e essa natureza tão diferente. Só que o que é legal de ver, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, uma mulher tapuiá. Os tapuiás também eram antropofágicos. Já expliquei o que é antropofagia. Não vou falar de novo. Então, ela é antropófaga. Então, olha que interessante. Você percebeu que tem um raminho cobrindo as partes que não podem ser mostradas? Tem um raminho ali. Você acha que ela andava com esse raminho? Não, não andava. Na certa estava tudo à mostra, né? Mas, você acha que ela parou para fazer essa pose para ele? Ah, eu parei. Ah, você vai me pintar isso? Oh. Você acha que os índios eles sabem qual é a moda da pose lá na Holanda ou na Europa? O que vende na Europa? Não. Na verdade, ele fazia os esboços com as características típicas desses indígenas, mas essas pinturas do Eckhout eram terminadas na Holanda. Ele ia terminar as pinturas lá no país dele, certo? E aí, olha que interessante, a gente vê aqui ela tá levando um lanchinho para os filhos, olha que maravilha, levando um lanchinho. Estão vendo a mãozinha aqui, ó, tá vendo na mochila, um pé, ó, ela já levou o lanchinho, pedaços humanos para serem comidos. Ah, mas tinha indígenas no Brasil que eram canibais? Tinha, que gostavam de comer carne humana pelo sabor. Era o Aitacá, uma tribo muito violenta. Por ser muito violenta, foi dizimada, né? Bom, vamos lá. Então a gente vai ter ainda para mostrar para vocês outra. Olha essa indígena, que interessante. Ela posa. Não, ela não posa. Na verdade, ele fez de um jeito que vai vender lá. Uma das coisas interessantes também, eu vou mostrar aqui agora para vocês, ainda no Eckhout, né? Deixa eu pegar aqui para poder eu falar do que eu estou vendo. Pam. Perceberam que o céu, vamos lá, o céu é cinzento. Por que o céu é cinzento? E a linha do horizonte é baixa. Geralmente aqui no Brasil a nossa linha do horizonte é na altura dos olhos. Se você for até a praia, vê a linha do horizonte, aquela linha horizontal que divide o mar do céu, na linha dos olhos, onde você estiver. Só que lá na Holanda, a linha do horizonte é um pouco mais baixa. E o céu é cinzento, a maioria do tempo lá o clima ele é meio chuvoso, meio nublado, é comum. Então, esse tipo de luz, esse tipo de atmosfera das pinturas do Eckhout não são do Brasil. Tudo é do Brasil, só que na hora de pintar as cores, como ele pintava em ateliê, e depois de ter visto tudo aqui, isso era pintado com as cores que ele estava acostumado na Holanda e não daqui. Isso é um fato interessante. O estilo que ele pinta aí é maneirista, tá? É uma maneira italiana. Era muito chique e vendia bem. Muito bem. E aí, como eu falei, agora passando do século XVII para o século XVIII, eu não encontrei nada do século XVIII. A pintura mais interessante do Eckhout com os índios é uma dança, a dança Tarairiu. Tarairiu é uma tribo. Que é a única obra que parece que ele realmente fez como que os indígenas estavam dançando. Não teve manipulação de elegância, pose, como ele fez nas outras. Essa é a obra considerada a mais verdadeira em questão de visualidade do que realmente eram os índios
os indígenas brasileiros. Muito bem. E aí o que acontece? Passa-se um tempo, né? Nesse tempo que se passa, vem a família real portuguesa para o Brasil e o seu pintor oficial era o Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré, ele tem uma pintura, isso aí a gente já pode colocar aqui, Jean-Baptiste Debré, 1830 e pouco, ainda, já no século XIX, isso, já no século XIX. E aí o que aconteceu? O Jean-Baptiste Debré, a gente vai ter aqui uma obra que eu separei, que é Mameluco conduzindo prisioneiros. E os prisioneiros são indígenas, certo? E aí o que acontece? O que é interessante na obra do Debré? O Debré, tem gente que vai discordar, não, imagina, mas ele era primo do Jacques-Louis David, que pintou A Morte do Marat, um grande pintor francês lá do neoclássico, enfim. Ele também era neoclássico, só que ele era considerado um pintor meia-boca. Ele não era considerado um exímio pintor, mas ele estava na corte portuguesa, enfim, ele era primo do Jacques-Louis David, etc. E aí o que acontece? Reza a lenda que ele não era muito criativo. E o interessante é que isso beneficiou, porque do mesmo jeito que o Hecault, por ser criativo, ele maquiava, ele fazia aquele Photoshop para poder vender lá na Europa, isso há tempos atrás, o Debré ele não tinha tanta criatividade, ele acabava copiando fielmente o que ele via. Então, as imagens que a gente vai ter do Debré, que ele fazia, eram pinturas que ele fazia para tentar vender depois na Europa. Entendeu? Era tipo registro, como se fossem documentos. Registros desse tipo de gente, desse tipo de povo e do cotidiano que se passava aqui. Isso as pessoas eram curiosas, queriam saber como é que era. E no caso do Debré, ele fazia o que realmente estava acontecendo, ele não maquiava. Porque ele não tinha muita como maquiar. Não, eu vou fazer. Ele fazia do jeito que realmente era. Então, acabou que, por falta dessa criatividade, desse, vamos dizer, desse apuro, desse refinamento que iria maquiar, que iria fazer uma Photoshop a mais para poder vender, as obras do Debré acabam sendo mais realistas, mais verdadeiras do que de outros pintores. E o que acontece? Você vê os mamelucos, são pessoas, são os caçadores mesmo que iam lá, você não vê aquela beleza idealizada, realmente você vê a crueza das personalidades que viviam naquela época e as coisas que aconteciam naquela época através das aquarelas do Jean-Baptiste Debré. E temos as pinturas oficiais dele, que aí é os retratos do Dom João VI que vocês vêem no livro de história. Certo? E aí o que acontece? A gente dá um pulo do século XVII, é isso? Não, do século XIX, 1800, século XIX. Ainda no século XIX, a gente chega em Victor Meirelles, o primeiro a ganhar o concurso lá do Salão, o primeiro brasileiro considerado artista, que foi estudar na França e voltou como artista do reino. Enfim, e aí necessitava de artistas que retratassem o que tinha se passado com pompa e glamour. E aí vai fazer o quê? Ele pega várias encomendas, entre elas a primeira missa do Brasil. E o legal é você ver como ele retrata os índios. Ele faz os portugueses, enfim, o padre, o bispo, etc., lá colocando a cruz e uma luz divina ilumina essas pessoas vindas para trazer a palavra, enfim, para trazer ordem e progresso para esse local que hoje chamamos Brasil. Então tem uma luz divina iluminando toda a cena com a cruz lá sendo posta. E aonde estão os índios? Os índios estão na sombra, os índios estão nas trevas, na escuridão. Por quê? Porque é só depois que os portugueses chegaram ali, depois da primeira missa, que eles vão poder ser revelados à luz verdadeira, né? Que vão ser escravizados, enfim, vão ser judiados, etc. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver esse tipo de... como eu posso dizer... tipo de imagem aí do Victor Meirelles, se pegar o rosto das pessoas, se você olhar em detalhe o rosto das pessoas que estão ali naquela iluminação divina, estão todos ali
com cara de devoção, enfim, de calma. Já os índios têm uma cara meio embrutecidos, de falta de inteligência, não sei, tipo, quê? Meio de bronco, né, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque eles são primitivos, segundo Victor Meirelles, né, o pintor. Ou segundo quem bancou, né? Ele tinha que agradar o patrão que estava pagando, né? Infelizmente a verdade é essa. E aí entra a época do período do romantismo. O romantismo, ele vai pintar também Moema. Moema é da história do Caramuru, ela se mata, algo do tipo. É uma belíssima pintura que tem uma índia, ela se joga no rio para se afogar, se afoga, enfim, e ele faz essa pintura que tem uma paisagem típica brasileira estupenda, mas a pose da Índia morta é uma pose clássica, tá? É tipo as poses dos nus artísticos e tudo mais. É, o, as partes estão controladamente cobertas por um cocar de penas e ela jaz ali na beira do rio ou do mar, enfim. E no fundo, quase imperceptível, tem a tribo dela chegando e vendo o que aconteceu com Moema. Todo idealizado, todo pensado para esse fim, para agradar e para comover. O legal é vocês pegarem, quem puder, leia o poema do Gonçalves Dias, chamado Jucapirama. Jucapirama. Que vai dar bem o que eu falei do Hanstaden. Lembra do Hanstaden? Que foi lá capturado. O poema Jucapirama, vou fazer um resumo rápido aqui. O Jucapirama, ele é o último índio da tribo dele. Não me pergunte qual é a tribo, que agora eu não vou lembrar. Mas ele era o último da tribo dele. E ele foi pego pelos inimigos. E aí o que acontece? Seria devorado. Né? Tipo, tem todo um ensaio lá para poder, antes de matar ele, só que ele começa a chorar porque o pai dele é cego e ele é o último, ele e o pai. São os últimos da tribo dele, não tem mais ninguém da tribo dele. Se ele for morto, enfim, o pai vai morrer na selva e não vai ter descendência, a tribo acabou. Ele começa a chorar e fala do pai. Ele é liberto. Não vou dar spoiler do final, mas é uma humilhação. Era um orgulho você ser devorado pelo outro. E a partir do momento que você recusa, você está humilhado. Aliás, a partir do momento que a outra tribo fala, não, pode ir embora, a gente não quer você, é porque eles viram fraqueza. Enfim, leiam um poema, o final é surpreendente, é muito legal. E tem tudo a ver com o que eu estou falando. Continuando, posso continuar? Vamos continuar. E aí o que acontece? Depois disso tudo, aí idealizam o índio, o indígena, ele sofreu, enfim, ele é o portador da cultura e tudo mais. Vai chegar ali o modernismo, né? Na verdade, ali o índio ele sempre é coadjuvante, porque no Caramuru, o principal é o Caramuru, e assim vai indo. A não ser no Jucapirama. Leia, não é tão grande, dá pra ler, tá? Umas 7 folhinhas aí, de poema, coisa rápida, não é um livro. Pode pegar aí. E aí o que acontece? A gente vai ter uma coisa interessantíssima. Chega o modernismo. O modernismo, na verdade, eles olham lá para a França, o quanto que está adiantado, e resolvem trazer aqui para o Brasil, né? Tem a semana de 22. Só que o que é interessante do modernismo, principalmente que tem a ver com o nosso tema de hoje, é o manifesto antropófago, da antropofagia, né? E vamos falar de quê? Do Abaporu. O Abaporu, olha aí essa obra aí famosíssima do Manifesto Antropófago, ela que inspirou o manifesto. O Oswald de Andrade, ele era esposo da Tarsila do Amaral, ela dá essa tela de presente para ele e ele se empolga e faz o Manifesto Antropófago, que é a ideia de que nós não copiamos tudo dos outros. Nós somos um povo tão miscigenado, tão misturado, que a gente, em vez de copiar, não, a gente pega, devora e transforma, faz virar nós. Então, por exemplo, temaki de carne seca vai ter no Japão? Não. Por quê? Porque lá eles não fazem assim. Mas a gente faz aqui temaki de carne seca. Por quê? Porque aqui é Brasil. A gente antropofagiza as coisas, entendeu? Chega italiano aqui, vê a nossa pizza de catu presunto com azeitona, ovo, frito, e fala, isso não é pizza. Não é pizza para você. Nós somos antropófagos. A gente olhou e melhorou a sua pizza só de queijo e tomate, tá certo? Então,
O Oswald de Andrade, ele fala, a gente não copia nada, nós somos muito originais. A gente antropofagiza. A gente olha, transforma e vira nosso. A capoeira foi assim, entendeu? A gente tem que ter orgulho disso. Não é, não quero isso. Não, tem que ter orgulho. Então o que acontece? É essa cultura nossa, que ela pega o que é do outro, transforma e vira nosso, mais até do que do outro. Que arrogância. Não, é nós mesmo, somos nós, perdão, somos nós mesmos. E o que é legal do Manifesto Antropofágico, se vocês puderem ler, leiam, porque o vídeo já está ficando grande, como sempre, é que ele vai falando que a gente nunca. O que a gente fez foi carnaval, a gente não estava nem aí para a religião, não estava nem aí para a fé portuguesa, enfim, ele faz várias pontes e misturas próprias nossas, e no final, ele termina assim, ó. Oswald de Andrade, eu vou ler, né, para poder não falar. Piratininga, no ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Saiu na Revista Antropofágica número 1 em maio de 1928. Quem foi o Bispo Sardinha? Quem foi o Bispo Sardinha? O Bispo Sardinha, gente, ele foi o primeiro bispo brasileiro. Primeiro bispo brasileiro que era corrupto pra caramba, ele era corrupto, e ele foi expulso para voltar para Portugal. Ninguém queria ele aqui. Em Portugal ninguém queria, mandou para cá. Chegou aqui, ele também foi tão corrupto e maldoso que também ninguém queria. E aí quando o barco estava indo, os índios caetés fretaram o barco, levou todo mundo e antropofagiou, comeram o Bispo Sardinha e todos os que estavam no navio. E devia ser muito gostoso. Já comeram sardinha? Será que o Bispo Sardinha tinha gosto de sardinha? Como saberemos? Temos que perguntar para os caetés. Enfim, mas os caetés são perigosos. Então o que acontece? O Bispo Sardinha ele vai ser comido em 1556, junto com todos os que estavam lá no navio, na nau. E o que acontece? O Oswald de Andrade, magistralmente, ele data o Manifesto Antropofágico não a partir da descoberta do Brasil, não a partir do nascimento de Cristo, não a partir de, enfim, da onde acham que criou o mundo, mas sim a partir do momento que o Brasil, segundo ele, nasceu. A cultura brasileira, segundo ele, nasceu. Que foi no momento em que o índio, o indígena, Caeté, o índio Caeté, devorou o bispo Sardinha e absorveu toda aquela malemolência do bispo, aquela coisa do europeu. Ele ali incorporou em toda a tribo a cultura brasileira. Aquele foi o momento, né? Isso é muito legal, isso é de uma inteligência fora do comum. E aí eu vou encerrar aqui, para o vídeo não ficar muito grande, com uma obra mais contemporânea, mas ainda no século XX, não vou chegar no XXI, que é onde estamos, né? Já temos 10 anos aí, não, 20 anos de século XXI, por aí, 19? Vai, 19. E aí o que acontece? É o Cildo Meireles, duas obras, Cruzeiro do Sul, que vocês vão ver aí, ó, estão vendo a obra? A obra está aí. Vocês não estão vendo a obra? Isso é a obra. Tem tudo a ver com os indígenas. O tio do Cildo Meireles, ele era da FUNAI, alguma coisa do tipo, trabalhava com a questão indígena, então ele sempre foi muito próximo disso, dessas... desse ponto, né? Dessa cultura, da cultura indígena, dos problemas que eles vivem, etc. E aí o que acontece? Essa obra Cruzeiro do Sul, eu vou botar agora em foco, ó, é isso. Estão vendo? Um cubo de 1 centímetro quadrado, de duas madeiras diferentes. Aí tem uma junção de carvalho e pinho. 2 tipos de madeira. Então, sempre que a exposição é montada, ela é montada, esse cubo fica ali no meio da exposição. A sala não pode ter nenhum outro objeto, a não ser isso. Isso é uma obra minimalista, né? E aí o que acontece? Não pode ter nada ali que atrapalhe. E a luz em cima. O que acontece? Por que essas madeiras? Essas madeiras são as madeiras que os nossos indígenas usam para fazer fogo, sabiam disso? É o atrito delas, não é a pedra de sílex, como a gente vê nos filmes. É o atrito delas que os nossos indígenas faziam fogo, conseguiam criar o fogo através dessas duas madeiras. O atrito delas conseguia fazer isso.
E qual é a ideia do Cildo ao deixar essas duas madeiras juntas? É sinal que ela tem um potencial explosivo. E se você tem espaço vazio, isso se propaga, né? É uma bomba, entendeu? É como se fosse um terrorismo indígena ali, ó, tá lá. Aquele objeto é uma bomba engatilhada que pode ser estourada a qualquer momento. Percebem a ideia? A ideia dele é essa, né? E um outro trabalho também que tem a ver mais contemporâneo com os indígenas é a nota de 0 cruzeiro. Eu ia falar R$ 0, né? 0 cruzeiro. Que você vai ter o quê? Na verdade, por que 0 cruzeiro? De um lado da cédula, você vai ter um indígena qualquer, de qualquer tribo, ali. Como? Porque sempre na nota de dinheiro, vocês sabem, né? A gente tem pessoas importantes. Já tivemos várias pessoas importantes. Hoje em dia vocês sabem, né? O que é que tem na nossa cédula. Vocês sabem quem é aquela pessoa que está lá na nossa cédula? De reais, por exemplo? Vocês sabem? Não sabem? Olhem lá na cédula. Leiam, leiam. Não é uma pessoa, é uma alegoria. Tá lá, o nome tá lá. Se alguém já sabe, ótimo. É uma alegoria, né? Mas quem não sabe, eu não vou falar, é só ler na nota. Do ladinho do rostinho tem lá o nome. E de qualquer personagem, se forem outros personagens, mas no real é um só. E aí o que acontece? Ele faz esse personagem atrás. Vai ter uma foto de uma pessoa que estava num sanatório, num hospício brasileiro. Os hospícios brasileiros eram também um caso muito difícil de se lidar aqui no Brasil, que eram os excluídos. Né? Hoje em dia não tem mais hospícios, mas era horrível. Então vai ter literalmente os excluídos, é a nota de R$ 0. As pessoas que para a grande sociedade civilizada, organizada, não valem nada. Que era o indígena e hoje em dia pode-se dizer os mendigos, os pedintes, né? Por que eu estou dizendo os mendigos, os pedintes? Porque uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, teve o caso do indígena que estava lutando por algo da tribo dele, deitou no banquinho e tocaram fogo nele. Lembram disso, né? O índio Galdino. E no julgamento lá, os jovens que acabaram fazendo isso e matando ele queimado, a pena foi abrandada por conta de que eles falaram que eles não sabiam que era um indígena portador de toda essa cultura. Eles pensavam que era apenas um mendigo. Ai, e aí abaixaram a pena. Quer dizer, mendigo, uma pessoa que está na situação de miséria não é um ser humano? Abaixaram a pena. Ah, é que eles não sabiam. Né? É muito triste, mas é assim que o barco anda. Espero que tenham gostado aí da aula que eu estou postando aí para vocês. Na verdade, eu fui jogando aqui as minhas curiosidades, as coisas que eu gosto. E se ficou faltando alguma coisa, digita aí nos comentários. E se quiserem falar de alguma obra que ficou faltando, ou me corrigir, se for o caso também, por favor, nos comentários aí que eu vou estar dando uma olhada. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.